Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado nesta manhã, nós queremos mais uma vez saudar a você que está sempre conosco, cada semana, cada sábado, mais uma vez iniciando o nosso estudo nesta manhã. Agora são 9h10, você que sempre nos acompanha, hoje um pouco atrasado, mas aqui estamos para juntos estudar a Palavra de Deus. Você que está agora ou posteriormente, seja muito bem-vindo a mais um estudo interativo na Palavra de Deus, e vai pegando a sua Bíblia, abrindo a mesma, Salmo de número 51 no dia de hoje para você estudar comigo, ok? E eu quero mais uma vez sempre cumprimentar e saudar aqueles que estão aqui pelo Facebook, também aqueles que estão em nossa web Rádio Pense Nisso. Você que nos acompanha, é muito bom tê-los e saber que estamos sempre juntos, tendo a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Lembrando mais uma vez, café teológico sempre acompanhado de um bom café. Você que nos acompanha, cafezinho de qualidade, para você que sempre está junto conosco, já sabe que o Café KG está mais uma vez sendo passado para você através do Frutinício Café. Conheça, siga-nos lá no Instagram, você que já conhece, você que já sabe e já toma o nosso café, sempre vale mais uma vez lembrar. Café de qualidade, arábica, lá das Montanhas Capixabas para você aqui, sendo o nosso patrocinador em nosso programa nesta manhã. Abraço para Nara Beatriz, está chegando aí, Deus abençoe, bom dia Nara. Temos também chegando aí conosco mais pessoas, vão deixando seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento nesta manhã. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e chegue junto a nós mais uma vez. Eu quero lembrar que hoje, sábado, dia 19 de abril, sábado de aleluia, estamos aí nesse feriadão, para muitos é um feriadão, para nós estamos aqui trabalhando dia a dia, ontem, hoje, e assim vamos seguindo, sem folga, sem feriado, tá bem? Então, vamos também, você que nos acompanha, ouvir a palavra de Deus, crescer no conhecimento e, por que não, testemunhar essa boa nova que chegou até nós, tanto a mensagem da paixão de Cristo, que lembramos ontem, também esta mensagem maravilhosa de Páscoa, que celebraremos amanhã mais uma vez. Eu convido você a compartilhar, então, quem está conosco, eu vou compartilhar na minha página aqui agora. Você que nos acompanha, sempre é importante também fazê-lo antes de nós iniciarmos o nosso estudo, para que a gente possa se juntar aí com mais pessoas e semeando sempre a palavra de Deus a tantas outras pessoas que precisam ouvir desta mensagem. O Salmo 51 é um salmo muito bonito, salmo que faz mais uma vez nós refletirmos daquilo que nós somos por natureza, certo? Então, abra sua Bíblia, Salmo 51 tem 19 versículos, nós vamos acompanhar esse estudo para que você também possa, junto comigo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Já compartilhou aí? Ainda não? Vamos lá então, compartilhando nesse exato momento. Você que nos acompanha, eu compartilho aqui. Pronto, compartilhado. Abraço a Vanderlei Soares, está conosco também. Abraço mesmo. Temos a alegria de, mais uma vez, notificar. A semana passada tinha promoção, hein? Curta, compartilhe e ganhe. Chegou aí para nós a Maria Andréa Soares. Queremos parabenizá-la também por ter concorrido e ganhado a assinatura anual da revista Pense Nisso, tá? Ela vai estar recebendo a partir desse trimestre, abril, maio e junho, a sua assinatura, que ela pode presentear, enfim, como quiser. Isso também nos anima quando as pessoas fazem, compartilham e estão sempre junto conosco, abençoando nossos trabalhos aqui. Vamos lá então, Salmo 51, não deixe de acompanhar, de estar junto conosco, interagindo aí, nesse sábado de aleluia, um sábado bonito, ensolarado lá fora, sábado que a gente mais uma vez tem a graça de aguardar com muita expectativa, juntamente com os discípulos de Jesus, a ressurreição. Nós lembramos mais uma vez, e este é um sábado que nos antecipa a melhor e maior notícia que o mundo já ouviu. Deus salvou o seu povo. Já pegou sua Bíblia? Já compartilhou? Eu quero lembrar também da nossa revista. Está chegando aí a 33ª edição, a edição abril, maio e junho. Esta edição que sempre ela traz não somente a data comemorativa da revista, mas também cada artigo que a revista sempre dispõe
você pode crescer no conhecimento da palavra de Deus e estar junto conosco, crescendo e saindo na frente no estudo teológico. A revista Pense Nisso, já há 8 anos, foi criada para que você possa também ter esta oportunidade de estar estudando a palavra de Deus, a palavra esta que é tão importante para todos nós. Eu quero sempre lembrar, você que nos acompanha, você que está junto conosco, que a revista Pense Nisso, ela está cada vez mais. Quem assina já sabe, está saindo na frente no conhecimento teológico e crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pega a sua Bíblia aí, então vamos lá no dia de hoje, abraçando também ao Everton Silva e Leia Soares Matos, bom dia, Adelar Krieger, bom dia, não deixe de compartilhar com os seus nesta manhã, ok? Compartilhe esse estudo que vamos ter neste momento. Salmo 51, Salmo de Davi, nós estávamos estudando os demais salmos que tivemos aí da semana passada, você pode acompanhar. Da semana passada logo mais vai estar no canal da Pense Nisso no YouTube. Nós também teremos logo mais então os outros cafés que a gente já fez aqui, os nossos estudos, sempre lá no canal da Pense Nisso. Não deixe de acompanhar lá caso você não tenha estudado os estudos anteriores a este. Salmo 51, então, é um salmo de Davi. Eu disse antes, nós tínhamos os salmos dos filhos de Corá, salmos de Asaf, e hoje, então, salmo de Davi, ao regente do coro, escrito depois que ele cometeu o pecado com Batseba. E a gente sabe que Davi, um dos destaques nesse salmo é a sua sinceridade. Vamos lá, então. Abraço também quem está conosco, a Neiva Helvig. Bom dia, Neiva. Obrigado pelo comentário. Feliz sábado de aleluia para você. Vamos lá, então. Abriu sua Bíblia? Não deixe de abrir sua Bíblia. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Quem escreve isso, então, como a gente já mencionou, é Davi. E ele havia cometido o pecado assim que a Bíblia não esconde de nós que lemos o texto bíblico hoje, o pecado de cobiça, adultério e assassinato. Ele tentou omitir isso, tentou esconder o seu pecado, mas o profeta Natan foi até ele, amando de Deus, e disse, você pecou. Em outras palavras, ele conta uma história, tudo, e Davi reconhece que ele tinha pecado. Então, o destaque que Davi nos ensina como cristãos que podemos ser, é de reconhecer o nosso pecado e confessá-los. E ele vai dizer isso agora, porque Deus pode e precisa perdoar o seu pecado. Não porque Davi era um homem bom, que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas Davi ele dá um destaque muito interessante aqui, logo no início ele diz, por causa do teu amor e da tua grande compaixão. Veja que Deus ele não muda de posição, ele não varia por causa dos nossos pecados. Deus é Deus, ele continua sendo Deus e Deus não está assim mudando de posição por causa de pecado A ou B. Deus não está sentado num trono observando seus filhos se eles estão pecando ou não. Sim, o pecado ofende a Deus. No entanto, Deus continua sendo Deus. O que eu quero dizer com isso? O destaque é o seguinte, é por causa do amor de Deus, ele continua sendo aquilo que ele é. Deus, a essência de Deus é amor, é compaixão, é misericórdia. Então, Davi logo no início ele vai dizer isso, é por causa do teu amor a Deus e da tua compaixão, apaga os meus pecados. Então, por aquilo que Deus é, a sua essência, ele pode olhar para o ser humano tão pecador como com amor e misericórdia. E nada melhor do que este ser o convite, na verdade, o pedido de perdão que cada um de nós também deva fazer. Ele segue dizendo assim, purifica-me de todas as minhas faltas e lava-me do meu pecado. Em outra tradução, purifica-me com isopo. O que é um isopo? É um instrumento que era usado para borrifar água ou sangue sobre as pessoas e também sobre alguns objetos nos rituais de purificação do povo de Israel. Isso era para
fazer o processo de purificação. Então, Davi está dizendo assim, purifica-me com isopo, ou seja, lava-me. E essa expressão aparece várias vezes no Salmo de hoje. Lava-me, que significa o quê? Que Deus possa nos lavar. E a gente sabe que a partir da fé em Jesus, quem crê nele, ele tem os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Nossos pecados não foram lavados simplesmente com água, nossos pecados foram e são lavados pelo sangue de Jesus, foi derramado na cruz, que a gente lembrou mais uma vez no dia de ontem. E, em outras palavras, é isso que Davi está dizendo, lave-me com o sangue do Cordeiro, que o único que pode nos perdoar é o Senhor, que fez o sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. Abraço para Darli Pribe, bom dia, está assistindo? Que bom, segue conosco compartilhando aí nosso estudo. Eu quero seguir aqui dizendo assim, versículo 3. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, como um ser humano, que ele era, como você e eu, ele não tenta esconder o pecado e nem omitir as suas falhas. E isso é interessante a gente salientar aqui, ele vai destacar até mesmo a sinceridade dele, e por que não? É um destaque que nós também podemos copiar como exemplo, você ser sincero diante de Deus dos seus pecados. Hoje em dia cresce muito a ideia de que nós não somos pecadores. O pecado é uma coisa pequena, que o pecado ele precisa ser escondido, omitido e às vezes nem confessado. E a gente vê isso, essa é uma tentação que muitos cristãos sofrem, até mesmo aqueles que são frequentadores de igreja, que achando assim que eles não têm pecado. Eu sempre estou na igreja, sempre estou ouvindo a palavra de Deus, eu não tenho pecado. Mas o que nos ensina aqui este salmo é, sim, você tem pecado, eu também tenho, todos nós temos, quem está na igreja, quem não está, todos são pecadores. E aí que esse salmo nos dá a grande lição. Eu conheço os meus erros e o pecado está sempre diante de mim. Sinceridade do rei Davi. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas, ele diz. E essa é a confissão. E logo em seguida ele vai para o versículo ainda 4, diz assim, tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Ou seja, Deus tem todo o argumento, mediante a sua lei, que é pura, perfeita e santa, e ninguém a cumpre perfeitamente. Então Deus tinha todos os argumentos para nos condenar e nos lançar lá no quinto dos infernos. Mas aí que está a diferença. Por que ele não faz isso? Por causa do seu amor, da sua graça que é revelada em Jesus. Alguém pagou o preço dos nossos pecados. E quando você se apresenta diante de Deus por meio de Jesus, você tem o livre acesso a Deus, porque o sangue de Jesus nos lava dos pecados. Por isso que é importante você participar da Santa Ceia, você deixar que o sangue de Jesus te limpe, porque você não tem condições, você não é bom, você não é perfeito. Você vai estar sempre em dívida com Deus e alguém tem que pagar essa culpa. E Jesus assim o fez. Versículo 5, de fato tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então, só esse versículo aqui, versículo 5 do Salmo 51, ele nos dá margem para entendermos e falar muita coisa. Primeira coisa, que o pecado está em nosso coração desde quando o espermatozoide fecunda o óvulo na barriga de nossa mãe. Lá tem um pecador. Mesmo que nós não temos ainda forma de ser humano, lá tem um pecador. Quem diz isso é Davi. Desde que ele foi concebido, a concepção acontece 9 meses antes da criança nascer. Lá aconteceu a concepção, lá tem um ser humano pecador. Este mesmo texto nos dá margem para entender que lá tem um ser humano que também é visto, amado e cuidado por Deus. E esse texto aqui é um dos grandes argumentos que nós não defendemos o aborto, porque é um ser humano pecador, porém amado e cuidado por Deus desde a concepção. E a gente precisa também parar e salientar essas coisas aqui também. Veja que eu tenho sido mal. Muitas pessoas acham que criança não tem pecado, muito pelo contrário.
A Bíblia diz esta grande verdade. Tem pecado desde quando é concebido. Ah, mas parece tão inofensivo, tão bonitinho quando nascem. Isso é só basta usar uma questão lógica. O que faz com que a morte esteja presente entre nós hoje? O pecado. Aí eu te pergunto, o bebê morre? Morre. O feto morre? Morre. E se morre é porque tem pecado. Mas de onde vem esse pecado? O pecado ele é uma doença hereditária, ele vai passando de pais para filhos e vai passando. Como é que se quebra isso? A partir do perdão, que nos é dado na confissão e também no sacramento do batismo. Quem não é batizado não recebeu esse perdão ainda que nós precisamos, pois trazemos pecado desde a barriga de nossa mãe. Então é por isso que está um grande fundamento e argumento teológico que nós precisamos batizar sim as crianças, porque elas têm pecado, elas trazem o pecado consigo, e o batismo dá perdão para os pequenos. Sempre lembrando, esse é um texto base então para o batismo infantil. Queremos abraçar também Ed Krause Schwartz, Feliz Páscoa, bom dia para você também. Anindeda Helvig Gutner, bom dia amigo, estou na escuta, que bom. Bom dia também Leni Bergman, bom dia pastor assistindo de Pelotas, abraço, vamos tomar café Leni, cadê a Leni tomando seu cafezinho? É isso aí, estamos no Salmo 51, abra aí na sua Bíblia para o estudo desta manhã. Salmo 51, versículo 6, diz assim: o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Olha que bonito, está dizendo assim, coração sincero. Quem? Deus deseja assim que nós reconheçamos aquilo que somos. Ninguém é tão menos pecador que não precisa reconhecer isso. As pessoas têm vergonha dos seus pecados e às vezes querem camuflar, esconder o seu pecado. E Davi diz bem claro assim, o que tu queres é um coração sincero que reconheça os seus pecados. A pessoa que reconhece o seu pecado, ela está um passo avante ou além da fé cristã e do que aquele que se orgulha bate no peito. Com isso me lembra aquela passagem que Jesus ensinou, a passagem bíblica lá que Jesus diz que duas pessoas foram ao templo orar, um fariseu e um publicano. O fariseu bateu no peito e dizia, eu sou bom demais, não sou como aquele publicano e te agradeço por isso, Senhor Deus. O publicano, ele sentou lá no fundo, era um dos piores pecadores vistos pela sociedade da época, olhou lá e pensou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E aí Jesus diz, quem voltou para casa perdoado? Não foi o fariseu que se orgulhava por ser um fiel cumpridor da lei. Foi aquele que pediu perdão, sabia a desgraça que estava. Queridos irmãos, lembrem-se, o que tu queres é um coração sincero, diz Davi. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Aqui ele menciona a palavra sabedoria que nós podemos ligar com Provérbios, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você sabe e crê em Deus, que é justo, perfeito e santo, nós não somos justos, perfeitos e santos. Nós não somos. E reconhecer isso é um passo de grandeza diante de Deus e é o primeiro degrau de recebermos o perdão. Há muitas pessoas que creem em Deus, mas não reconhecem o seu estado de pecador e acham que está tudo bem assim. Mas lembre-se, o pecado, ele desgraça a nossa vida e se não fosse o perdão de Deus, nós estaríamos perdidos para sempre. Veja bem, versículo 7. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. De novo a expressão lava-me. Quem está sujo precisa ser lavado e limpo. E aí a gente tem de novo, o pecado suja o nosso coração, ele traz a sujeira em nosso coração. E a gente precisa reconhecer isso e pedir que Cristo venha e nos lave o nosso coração. E isso é feito no perdão, na absolvição e Santa Ceia. E de novo fazendo o link aí com... Tivemos ontem a celebração aí da Semana Santa e culminando com a Sexta-feira Santa, morte de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz nos é dado na Santa Ceia.
Esse sangue, ele nos limpa, ele nos lava dos nossos pecados. É isso que acontece conosco. Para lembrar sempre que alguém precisou morrer pelos nossos pecados e o sangue derramado lava todos nós. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo, diz o versículo 8. Ouvir os sons de alegria e de felicidade. Qual é esse som? O som de perdão que Davi estava esperando ouvir. E ele ouve isso através da boca do profeta Natan, quando Natan diz assim, porém o Senhor te perdoou o teu pecado. Ele segue dizendo, não olhes para os meus pecados e apagas todas as minhas maldades. Apagar é fazer com que ninguém se lembre mais daquilo. O que a gente faz quando a gente tem um arquivo salvo no computador? Você vai lá e deleta ele. Em outras palavras, você vai lá e apaga ele. E ninguém sabe mais onde está e o que estava escrito ali. E é isso que Deus faz. Quando o pecado é perdoado, você pode recomeçar de novo. E aí a gente pode fazer a ligação com aquilo que acontece em cada culto. Por isso é importante ir ao culto. Quando você logo inicia o culto, você é chamado a fazer a sua confissão de pecado de forma coletiva. E ali, pela boca do pastor, você ouve, os teus pecados foram perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que aconteceu ali? Uma absolvição. Deus apagou o registro dos seus pecados no coração dele, no livro da vida, seja lá onde estiver sido escrito. Deus apagou e você pode voltar para casa leve, livre e solto para viver em novidade de vida, segundo a vontade de Deus. Por isso que sempre a gente tem que voltar de novo, porque a gente não é perfeito. A gente volta a pecar de novo. E é importante que você entenda isso. E a gente precisa voltar para a casa do Senhor. Além de ouvir as palavras da absolvição, nós recebemos também o corpo e sangue de Jesus na Santa Ceia. Ou seja, ouviremos e sentiremos o perdão sendo nos dado através do sacramento do altar. Versículo 10. E esses versículos 10 e 11 é um dos versículos que a gente canta como igreja cristã, a gente chama do ofertório. Geralmente, a maioria das igrejas luteranas, quando o pastor termina a mensagem no púlpito, ele é chamado a cantar, ele e a congregação, o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Da onde essas palavras? Daqui do texto que vocês vão ouvir agora. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Claro que a gente canta talvez umas palavras um pouco diferentes, mas é a mesma coisa que aqui está dito. O que está dizendo ali? Bem assim, Deus, renova a minha vontade de viver a tua vontade. Cria em mim um coração puro, ou seja, quem pode curar a pureza no coração humano é o único que pode nos perdoar, nos salvar e nos dar uma nova oportunidade de vida, que é o Senhor Deus. Não expulses da tua presença, ou seja, tem misericórdia de mim, em outras palavras, Davi está dizendo aqui, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Esta expressão, não retires de mim o teu Santo Espírito, porque quem insiste conosco para que reconheçamos o nosso estado de pecador e voltemos ao Senhor, aos olhos de Deus, é o Espírito Santo em nosso coração. Se o Espírito Santo não trabalhar em nosso coração, não adianta você se orgulhar, não adianta dizer eu farei, eu sou isso, sou aquilo, não. O Espírito Santo tem que trabalhar em nosso coração. E esse é um pedido que o Davi faz. Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque se ele for tirado de nós, nós estamos condenados, estamos fadados a ir para o inferno. Porque aquele que corre atrás de nós, o que insiste conosco, eu sempre digo, o Deus escondido, é o Deus que está atrás de nós, nos convencendo à fé e levando-nos sempre a crer em Jesus, é o Espírito Santo. Ele faz isso por meio do anúncio da palavra, onde ele insiste conosco
para que possamos estar sempre firmes e juntos com Jesus. E isso é fantástico. Vamos lá, Café Teológico de hoje, quer tomar um café de qualidade? Você já sabe, Frutinício Café, siga-nos no Instagram e junte-se nesse projeto de fé e vida, tomando os nossos cafés. Você vai estar colaborando com a Igreja Perseguida em prol dos trabalhos de portasabertas.org.br. Adquira o seu. Vamos seguindo. Abraço também quem está conosco, Gladys Carlos Turoff. Bom dia, Vilma Vergara. Bom dia para você também. Sempre junto aí conosco, a gente fica muito feliz. Seguimos então com o nosso estudo. Vamos para o versículo 12, ainda diz: dá-me vontade, novamente alegria da tua salvação, e conserve-me o desejo de ser obediente, ou seja, em viver em santidade. Esse é o pedido que Deus faz. Aliás, que Davi faz a Deus. O que ele está pedindo aqui? Ele está dizendo assim: Deus, já que você me perdoou, agora me dá um espírito novo de eu tentar viver a tua vontade. É isso que ele está dizendo ali. E a alegria da tua salvação. E infelizmente a gente percebe que muitas vezes as pessoas hoje não têm mais esta alegria da salvação. Porque parece que tudo é muito rotineiro. As pessoas elas vão para a igreja, recebem perdão, Santa Ceia e voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, a gente percebe que a alegria da salvação às vezes falta no coração do crente. Davi está dizendo isso, a gente canta no ofertório, Davi nos ensina a pedir o quê? Dá-me a alegria da tua salvação, você tem que voltar para casa, em outras palavras, falte tanto de alegria. Deus foi até você, te perdoou, te lavou, você volta para casa limpo, grato, feliz, e isso nos dá de novo felicidade, alegria de viver a vida na sua plenitude e de voltar para o próximo culto e receber de novo esta mensagem de perdão. Viver em alegria. Esse é o convite para nós, igreja, nos tempos que vivemos. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Olha o que Davi está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: dá-me vontade e alegria da tua salvação, e aí eu vou ensinar aos outros, e eles voltarão a ti. Vão ensinar o que? As tuas leis. Já imagine comigo, uma pessoa que vai dar testemunho, ela está triste, ela faz isso só por fazer, não vai arrastar e não vai convencer ninguém. A gente sabe que não é nós que convencemos, é o Espírito Santo por meio da palavra, mas aquele que é o portador desta mensagem, ele tem que ter, vamos dizer assim, um diferencial. O que eu quero dizer com isso? Assim, se a pessoa não expressar alegria naquilo que faz, fala e testemunha, ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer ir atrás, ninguém vai querer estar naquele culto ou estar naquela igreja. Eu sempre digo assim, os lugares onde nos dá alegria e prazer são os lugares que a gente gosta de ir. Por isso que alguns julgam as festas porque onde tem festa está cheio de pessoas. E um lugar onde não tem festa não vai ninguém. Mas isso é uma questão óbvia. Entenda comigo. A festa é um lugar de alegria, de prazer, enfim, seja lá você concorde ou não, seja lá o prazer de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas o que eu quero dizer com isso? Lugar onde dá alegria e prazer, as pessoas vão, porque o nosso cérebro ele é viciado em alegria e prazer. E essa é uma verdade. Se o nosso culto, o nosso templo não reflete isso, a partir da graça de Jesus, que nos é revelada e mais uma vez manifestada, a gente tem que se perguntar. Por isso que os nossos trabalhos de missão às vezes não fluem tanto, porque nós não expressamos a alegria da salvação como deveria ser expressado. Receber o perdão, a graça de Deus, é assim ter o céu aberto para você. Isso deveria nos deixar muito alegres e felizes e cantar muito e ser uma igreja acolhedora, feliz e alegre por aquilo que Deus fez. E isso atrairá outras pessoas. Mesmo que talvez no início é pelo motivo errado, mas elas vão entender por que naquele lugar tão alegre, aconchegante, feliz. Eu quero estar naquele lugar, porque nós gostamos de lugares que são alegres, felizes, lugares onde dão prazer pelo motivo certo.
pela salvação que nos fora dada. Então é isso que ele está dizendo. Eu vou falar aos desobedientes, eles voltarão a ti, pelo testemunho que eu tenho dado. Isso Davi está dizendo aqui no versículo 12 e 13. Versículo 14, Salmo 51. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Então, a expressão de novo, alegria, anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Olha que bonito. As palavras certas, e eu vou te louvar, porque tudo que somos e temos vem de um Deus que nos dá. Até a palavra bonita e certa é Deus que coloca em nossa boca, é a partir daquilo que Ele nos ensina em sua palavra. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios e não gostas de animais sejam queimados como oferta a ti. Olha o que Davi está dizendo aqui. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Davi aqui de novo expressa algo que Deus tantas vezes falou. Por que vocês estão oferecendo sacrifício? Oferecer por oferecer não adianta. O que Deus está querendo? Deus está querendo um coração contrito e arrependido. Esse é o melhor sacrifício. Davi aqui nos diz. Um coração humilde e não rejeites um coração arrependido. É isso que Deus deseja de nós como cristãos também hoje, em pleno século XXI. Ele não quer simplesmente sacrifícios ou aquela velha história de fazer por fazer, fazer só para cumprir deveres religiosos. A gente já mencionou isso em outro programa aqui. E o que Deus deseja é um espírito humilde que reconheça a dependência de Deus, reconheça o seu pecado e que necessita de perdão, que nos é oferecido em sua palavra quando nós a ouvimos. Versículo 18, ó Deus, não, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as tuas muralhas. Um pedido em favor de sua cidade, Jerusalém, a quem era a capital, podemos dizer assim, onde estava o próprio rei Davi. Por que tem esse texto? Parece que está desconexo aqui. Entenda que no versículo 18, o que a gente faz no culto? No culto a gente inicia pedindo perdão, canta louvores, ouve a palavra. E lá na oração geral a gente faz o quê? A gente ora em favor de todos e de tudo, porque a gente sabe que nós precisamos de Deus. Davi, que nada mais que isso, ele faz uma oração em favor de sua cidade. Esse era um pedido especial que ele tinha para a sua cidade naquele momento. Porque nada mais é que o Salmo 51, uma oração de um servo do Senhor, a quem ele, como rei que o era, precisava de orientação, ajuda de Deus para cumprir com o propósito para o qual ele foi chamado, de ser rei de Israel. E ele segue dizendo, versículo 19, então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. A gente sabe que o versículo 19, ao pé da letra, traz sacrifícios de justiça. Esses são sacrifícios que Deus aceita. Então Jerusalém era a capital de Israel, lá estava o templo onde ofereciam-se muitos sacrifícios. O pedido que ele faz ao final é que Deus ajude a construir de novo as muralhas de Jerusalém, para que as pessoas possam ir de forma certa, coerente e de todo o coração oferecer sacrifícios de justiça ou sacrifícios verdadeiros a Deus, que assim estava esperando eles no templo, conforme ele mesmo prometeu. E é isso que está nas entrelinhas do Salmo 51. Um pedido de perdão, outro pedido que Deus dê a ele uma vontade nova e firme de ser obediente, também um pedido que Deus dê alegria, para que ele possa testemunhar, seria esse um quarto pedido para que ele possa testemunhar, mas para que haja testemunho, precisa haver essas coisas, perdão, motivação, alegria, para que o testemunho seja eficaz e verdadeiro, que seja de coração. E o pedido quinto talvez seria que Jerusalém seja abençoada com a reconstrução, com a prosperidade, que as pessoas possam ir adorar a Deus de forma coerente, por que não dizer,
de forma verdadeira, de forma que seja em espírito e em verdade. Então este é o Salmo 51, que você mais uma vez estudou comigo nessa manhã. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, crescido comigo. Salmo 51, de Davi, arrependimento e perdão. Se gostou, compartilha. Isso é uma prova de que você também se apropriou desse conhecimento e também quer que outras pessoas estejam juntamente conosco estudando a palavra de Deus. Compartilhe com os seus, você não vai se arrepender. Porque Deus é honrado também com o nosso trabalho de missão que Ele nos chamou a fazer, certo? Eu sigo por aqui, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus. Siga estudando a palavra de Deus conosco. Assine a Pense Nisso lá no site pensenisteulogica.com/loja. Tem a sua revista em suas mãos. Leia quando você quiser e puder. Tem a versão digital, a versão impressa para você. Não deixe de assinar, porque você estará colaborando com tanto trabalho de missão que fazemos através da assinatura. É um trabalho missionário que já há 8 anos está encantando o povo de Deus. Assine, junte-se a nós. E eu quero aqui também publicamente agradecer. Ontem tivemos a nossa celebração de Páscoa lá no Hospital de Caridade de Canguçu e muitos dos que aqui estão assistindo estavam lá. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua boa vontade de estar conosco. Fiquei muito feliz pelo número expressivo de pessoas que estavam junto conosco lá. Talvez foi assim, dos anos que a gente está à frente à capelania, um dos dias que mais teve pessoas conosco cantando, ouvindo a mensagem e testemunhando a fé. Isso é muito gratificante. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe e retribua a cada um. Lembrando mais uma vez, nós estamos à frente aí do trabalho de capelania hospitalar e prisional e vocês colaboram com tudo isso quando você assina Pense Nisso. Não deixe de assinar, você é um grande parceiro nosso. Muito obrigado a você que sempre está conosco, não esqueça de compartilhar e também adquira o seu café, tome café de qualidade, você não vai querer outro mais, porque esse é puro, esse é original, esse é arábica, lá de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Abraço a Fernanda Marilene, que está conosco também, Vilma Vergara, bom dia. E a todos que estão aqui, hoje, sábado de aleluia, feliz Páscoa para você. E que vocês possam sempre celebrar com muita alegria a ressurreição que Cristo conquistou por nós e dando-nos a certeza que mesmo que um dia venhamos a morrer, a ressurreição é um fato. Grande abraço a todos, feliz sábado, feliz Páscoa, tudo de bom a todos. Tchau, tchau.